Olá, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Eu sou Maiara Dabo, sou terapeuta e consteladora familiar sistêmica e hoje eu quero trazer um pouco de como é a dinâmica de um relacionamento narcisista, um relacionamento com uma pessoa narcisista. Lembrando que esse vídeo não é para diagnóstico, todo transtorno de personalidade narcisista deve ser diagnosticado por um médico psiquiatra. Aqui é somente para trazer informação e conhecimento para você. Então vamos lá, quando a gente fala de um relacionamento narcisista, a gente tem três principais fases que acontecem. E eu vou trazer as principais dinâmicas que o narcisista faz dentro de relacionamento e com os principais termos dessas dinâmicas para você ter conhecimento. Então vamos lá, a primeira fase é a fase da idealização, ou seja, é um momento onde você se apaixona pelo narcisista, onde você conhece nesse narcisista. Ele vai fazer duas principais dinâmicas nessa fase. Ele vai fazer o love bombing, onde ele vai fazer um bombardeio de amor com você. Então ele vai te dar carinho, vai te dar amor, vai fazer tudo o que você sempre quis. Ele vai te encher de amor, de carinho, te colocar lá em cima e aí você vai começar a se apaixonar por ele. A segunda dinâmica que ele faz é a projeção ou espelhamento, ou seja, você vai achar que você achou a sua alma gêmea, aquela pessoa que você sempre procurou, aquela pessoa que faz tudo o que você sempre desejou. Ou seja, na verdade você está se apaixonando por você mesmo, porque ele está fazendo um espelhamento, ele está te observando muito bem e ele está dando tudo aquilo que você sempre desejou, aquilo que você sempre quis. Então nesse espelhamento é o momento que você se apaixona, nesse bombardeio de amor você se apaixona. Muitos hormônios do prazer são liberados nesse momento, por isso que ele dá muito prazer, muita adrenalina, muita serotonina, tudo isso para te causar muita sensação do prazer e aí é onde você se apaixona. Uma vez que ele percebe que você se apaixona é onde muda tudo e aí ele começa a segunda fase, que é a fase da desvalorização. É nessa fase onde começam as humilhações, onde começam as mentiras, as manipulações, só que ele faz mesclado. Ora ele conta a verdade, ora ele traz mentira, ora ele dá um pouquinho daquele amor que você quer lá do começo, ora ele vem e te manipula e te maltrata. Por que ele faz isso? Isso é o que a gente chama de gaslighting. Então ele vai te confundir, ele vai te deixar confusa e você vai achar que você é o problema e não ele, porque ele vai dar a verdade, ele vai dar um pouquinho de afeto e ele vai mascarar tudo isso muito bem com as manipulações e com as mentiras. Nessa fase ele também utiliza da triangulação, ele pode começar a triangular e trazer outras pessoas, outras situações, outras questões no meio do relacionamento para você mais uma vez se sentir confusa também e para te deixar mais humilhada, para te deixar mais para baixo ainda e ele vai fazendo essa triangulação unindo com mentiras, com manipulações, com traições e aí ele vai te deixando cada vez mais confusa. E ele também pode começar a sempre projetar o futuro, falar que vai ter um futuro incrível com você, criar planos, mas esse é o que a gente chama de future faking. Esse futuro é falso, esse futuro nunca chega, é para te deixar sempre preso nessa manipulação, sempre preso nesse ciclo. Então ele traz esse futuro sempre ali para te manter, para você achar que vai chegar aquilo, que você vai conquistar aquilo junto com ele, mas esses planos nunca acontecem. Esses projetos nunca vêm, nunca se concretiza. E aí você fica nessa mistura onde, ora, você quer aquele amor lá do começo, onde fez você viciar, você acha que vai. E aí você fica correndo atrás dessas migalhas de amor lá do começo, mas que nunca vem, que nunca acontecem. E quando vem é só um pouquinho para te manter no ciclo e para você continuar. Só que o seu organismo quimicamente já está viciado naquilo e faz você sempre ficar dentro desse ciclo e aí você não consegue sair. E aí vem a terceira etapa, que é o descarte. O descarte tem duas maneiras, tem os pequenos descartes que vão acontecendo durante o relacionamento, então podem ser relacionamentos que terminam e voltam, terminam e voltam, terminam e voltam, e ele sempre vai achar que você é um objeto de posse dele, você é dele, então ele tem total direito sobre você e é você quem dá o suprimento para ele ou para ele manter poder, prazer ou status, é isso que o narcisista busca. Então o que acontece? Ele vai te descartar, mas ele vai te trazer de volta para o ciclo, é o que a gente chama de hoovering. Hoovering é como se fosse sugar. E aí ele te suga de volta para o ciclo e te descarta, te suga
e te descarta. E ele vai também utilizando de o que a gente chama de macacos voadores, ou seja, ele traz pessoas de fora para saber informações de você, de como você tá, para ainda mostrar para você que ele tem controle sobre você e sobre a situação. E aí tem o grande descarte, que é quando ele arranja outra vítima, quando ele já tem uma outra fonte de suprimento, aí ele te descarta de vez, ele vai te descartar como um lixo, como se nunca você tivesse feito parte da vida dele, como se você fosse um objeto, e ele te descarta finalmente. Mas lembrando que o narcisista, ele nunca desaparece, ele sempre vai reaparecer, sempre ele vai mostrar que ele tem um poder, que ele consegue te desestabilizar, que ele consegue ter poder sobre as suas emoções. Então o narcisista sempre volta, mas não necessariamente para te voltar no relacionamento, mas sim para voltar no ciclo abusivo. Então é muito comum narcisista manterem os abusos mesmo não estando num relacionamento amoroso junto com a pessoa, mesmo estando de fora. Ele quer mostrar sempre que ele tem poder, prazer e status, né? Então ele utiliza você para essa fonte de suprimento. Então não precisa necessariamente estar dentro de um relacionamento. E aí são essas 3 fases. E aí quando teve o descarte, muitas das vezes ele vai voltar, né? O narcisista sempre volta, não tem um tempo certo, pode ser rápido, pode demorar, mas o que acontece? Quando ele volta, ele começa aquele ciclo de novo, falando que te ama, falando que você é o amor da vida dele, e aí tem um bombardeio de amor, tem a projeção. E aí uma vez que você volta novamente para esse ciclo, começa então a desvalorização e vai acontecendo gaslighting, vai te deixando confusa, vai te manipulando cada vez, prometendo um futuro, né, o future faking, prometendo o futuro que nunca chega, e aí de novo vem os descartes, e aí fica nesse ciclo rodando. Então aqui eu quero trazer essas informações para você identificar se você está num relacionamento assim ou se você já viveu um relacionamento assim, para você se fortalecer. Sempre onde tiver esses momentos onde tem o descarte, onde tem, ele utiliza muito do tratamento de silêncio para te manipular. Então momentos que você tiver de afastamento do narcisista é aquele momento que você tem que aproveitar para se fortalecer. Então busque um processo terapêutico, busque entender a sua dependência emocional, o que te levou a cair dentro de um ciclo, porque a tendência é uma pessoa que se relacionou num ciclo narcisista sair de um relacionamento e entrar num outro relacionamento narcisista. Então aproveite esse momento para se fortalecer, entender aonde está a raiz de tudo isso, por que você atrai esse tipo de situação. Então eu vou deixar aqui os meus contatos, minhas redes sociais. Se você quer mergulhar no seu autoconhecimento para se fortalecer e se blindar desse tipo de relação, entre em contato, eu estarei muito feliz em ajudá-lo. Gratidão por mais um vídeo. Me segue aqui no canal, deixa seu like se você gostou. Até um próximo vídeo.